Hello, babies! Tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é a professora Gisele, de História. A gente vai fazer hoje mais um vídeo direcionado aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as compreensões do mundo, como que a gente vê o mundo, não é verdade? Eu coloquei aqui para vocês uma linha do tempo da história, que é uma coisa que eu sempre gosto de colocar nas aulas, para vocês irem fixando melhor aí as divisões que a história, que os historiadores utilizam para pensar, para fazer história, estudar a história, ok? Então, nós vamos lá. Existem várias maneiras de compreender o mundo em que nós vivemos, e hoje nós vamos falar sobre essas maneiras de ver o mundo, ok? Você já se perguntou qual é a origem da vida? De onde vem tudo isso? Como eu existo? Como assim? O planeta Terra, os animais, plantas, e eu e a vida, de onde vim? De onde vim? De onde vem? Essa é uma pergunta que sempre vai existir, não é verdade? Então, nas aulas de história a gente tenta explicar um pouquinho, né, parte da história, dessa compreensão do mundo e a parte religiosa e a parte da ciência. Então, existem duas maneiras de ver essa origem de tudo, aos olhos da religião e aos olhos da ciência, ok? Eu pergunto para vocês assim, será que é só a minha religião que existe no mundo? Será? Existem outras religiões no mundo, só a minha? Claro que não, vocês já sabem, vocês são espertos, né? As religiões são todas iguais ou elas são todas diferentes? O que vocês pensam sobre isso? Será que a minha religião é igual a todas as outras? Será que existem religiões diferentes? Então, essas são perguntas que a gente se faz desde o princípio, não é verdade? Cada religião, ela vai ter um jeito único de ver as coisas, tá bem, pessoal? Então, assim como não é a única religião que existe no mundo, a minha ou a sua, cada religião vai ter um jeito único de ver as coisas. Isso é importante a gente compreender, para a gente aprender a respeitar, né, as religiões diferentes e as diferenças que existem no nosso planeta Terra. Então, vamos lá. Eu separei aqui para vocês, de acordo com o currículo do 6º ano, as 5 formas de ver o mundo de acordo com algumas das religiões. Eu separei, lógico, uma maneira de ver o mundo dos povos nativos do Brasil Tupi-Guarani, do indígena, né, que faz parte aqui do nosso país, também dos povos cristãos ou judeus, os povos islâmicos. Separei também uma tribo, da tribo Yorubá da África, ok? E os povos da Índia, para pegar um povo do Oriente, para a gente ter uma noção mais ou menos. Então vamos falar primeiro a respeito dos povos indígenas do Brasil. Nós vamos falar dos Tupi-Guarani, porque vocês sabem, né, quando existe um jeito de falar que quando os portugueses vieram para cá, chegaram no Brasil, eles diziam, né, chamaram de índios todos, mas como a gente já estudou nas aulas de história, não são todos os índios do Brasil, não são um único povo, são vários, são diversos povos, são diversas tribos diferentes que falam, né, línguas diferentes. Então, eu vou falar de um desses povos que são os povos Tupi-Guarani, ok? Esses povos Tupi-Guarani, a origem, ou maneira como eles veem o mundo é vinculada totalmente à religião, né? Principalmente aos símbolos da natureza. Você sabe que os indígenas do Brasil tinham, as religiões deles tinham muito a ver com a natureza, não é verdade? Então, para eles, a origem é mitológica, então existe um mito de criação do mundo para a tribo, para os indígenas da tribo Tupi-Guarani. Outra coisa importante nessa tribo é a língua, tá? A língua, na verdade, é muito importante para todas as tribos no Brasil, tanto que a gente estuda, os historiadores, antropólogos e tal, costumam estudar as tribos indígenas do Brasil através dos troncos linguísticos, ok? Então, a língua falada, a palavra falada para os indígenas tem um valor enorme, ok? Então, de acordo com o mito de criação da tribo Tupi-Guarani, Tupã e Araci eram os deuses maiores, né? Foram eles que criaram os primeiros seres humanos, ok? E toda a palavra possui um espírito, então as coisas passam a existir a partir da palavra entoada. Se você fala pedra, a pedra existe. Se você fala flor, a flor vai existir a partir do momento que você vai entoar a palavra. E o Deus maior é Tupã. Então é uma origem de criação divina, ok, gente? Povos judeus e povos cristãos, coloquei aqui também. Teoria do criacionismo também é uma
criação divina, né? Crença na criação divina das coisas. Essa crença vai estar lá no livro da Bíblia, no livro do Gênesis, né? Bem declaradinho lá como que vai ser, como que aquela crença de que Deus criou todas as coisas, criou as plantas, os animais, a terra, Adão e Eva. Você tem que pensar bem que a Bíblia é uma fonte histórica, né? Ela pode ser utilizada como fonte histórica. E na Bíblia a gente vai ter o quê? Livros, né? Vai ter cartas, vai ter lendas e mitos, ok? E a Bíblia é um livro, ela toda, né, é um livro escrito por vários autores em tempos diferentes. Então, assim, a gente pode, pensando dessa maneira, poderíamos conceber a criação do mundo também como um mito. Será? Não sei. Então, cada religião, né, cada povo vai ter um entendimento, na verdade. Vamos lá. Povos islâmicos. Os povos islâmicos também vai ter a teoria do criacionismo, ou seja, que a vida, né, a origem de tudo foi criação divina, assim como os povos judeus e povos católicos. E a diferença é que essa origem da criação divina, ficou narrado no livro Alcorão, não na Bíblia, né? Não no Torá, no livro Alcorão. E lá onde vai dizer que seja e por isso é, ok? Então também é criação divina, teoria do criacionismo. Tudo existe porque Deus, né? Deus fez assim. Seja e por isso é, como diz lá no Alcorão. Povos africanos da tribo Yorubá. Então, assim, esses povos africanos da tribo Yorubá também creem nessa criação divina, né? É mitológica, ok? Então, segundo os povos africanos da tribo Yorubá, Deus Supremo chamava Olodumaré, que era o Deus Supremo, né? E ele tinha seus ajudantes, né? Que a gente chama de orixás. Eles chamavam de orixás os ajudantes de Olodumaré. E caiu, né, a Obatalá, a missão de criar a terra, e os seres humanos ele criou de barro, e depois o Olodumaré deu um sopro de vida, né, e criou e deu vida aos seres, né, criados por Obatalá. Então, na verdade, é todo um mito, né, uma origem mitológica para eles. Você sabe que mito é aquela coisa que, se você acredita, não é um mito, é verdade. Se você não acredita, é um mito. Então, tudo tem a ver com a religião da pessoa, né, no que ela crê ou não, ok, pessoal? Vamos lá. Povos indianos, né? Povos indianos. Então, o que não poderia ficar de fora, lógico, era um dos povos lá do Oriente, né? Lá no Oriente a gente tem várias religiões, inclusive na Índia a gente tem o budismo, o taoísmo, outras religiões, né? Mas a gente vai falar agora do hinduísmo. Eu lembro dessa religião hinduísmo que passou numa novela, se não me engano, Salve Jorge, eu acho. Não lembro, não sei se é bem esse o nome da novela. Mas enfim, passou numa novela aí bastante coisa a respeito da religião do hinduísmo, né? Que tem os deuses, né? Brahma, Vishnu e Shiva, que eu coloquei aqui. Segundo a tradição do hinduísmo, então a crença dos povos da religião do hinduísmo, a origem do mundo é mitológica, ela vem de um ciclo de criação e destruição, que Brahma vai criar, né? Tudo que há, Vishnu vai conservar e Shiva vai transformar, né? E essa transformação vai gerar uma nova criação, uma nova conservação e uma nova transformação. Então, para os hinduístas, né, as pessoas que acreditam nessa religião, os seres humanos vão descender de dois deuses, né, que é a deusa Gayatri e Prushna. Isso. Então, o que vai diferenciar essa religião das outras que a gente já falou agora, do conceito de mundo, é que a descendência, na verdade, né? As outras religiões acreditam que Deus, né, os deuses deles, das religiões, né, de cada um, criou os seres humanos. Essa religião aqui do hinduísmo acredita que os seres humanos descendem de um Deus. Então, é uma grande diferença, né, gente? Agora nós vamos falar da compreensão científica. Então, como vocês viram até agora, as religiões acreditam que o mundo, que a vida, que todas as coisas vieram através de uma criação divina. Aí no século XVIII, somente no século XVIII, essa mudança começou a aparecer, né, na humanidade, após o iluminismo. Então, começaram a pensar, a pesquisar, a ciência começou a pesquisar de onde veio, né, uma maneira de provar, uma maneira de testar, né, uma maneira de experimentar cientificamente, catalogar espécies e ter uma noção de onde que veio tudo que existe, né.
Um cientista muito conhecido é o Charles Darwin, né? Acho que todo mundo já ouviu falar da teoria do evolucionismo ou darwinismo. Gente, o que é uma teoria? Lembra que eu falei para vocês? Teoria é como se fosse uma opinião, é como se fosse uma ideia, é um modo de pensar da pessoa. Então ele cria aquela ideia, aquela opinião baseado numa experimentação científica e a gente chama isso de teoria, certo? Quando ela é baseada num experimento científico, né? Então, Darwin é um cara que viveu no século XVIII na Inglaterra, tá? E ele criou essa teoria do evolucionismo ou darwinismo. Ele era um naturalista, geólogo e biólogo. O que ele fez? Ele viajou por muitos lugares. Uma dessas viagens ele fez a bordo do navio Beagle, que por acaso tem o nome de um cachorro, de uma espécie, né, de uma raça de um cão. E ele estudou várias espécies de animais aí pelo mundo, pelos lugares que ele viajou. Ele viajou entre o Reino Unido, América do Sul, Nova Zelândia, África, Austrália, então as Ilhas Galápagos, né, que foi a maior pesquisa que ele fez lá. Então ele viajou muito e ele chegou a conclusões com essa viagem dele. Ele percebeu, por exemplo, nas ilhas, eu coloquei aqui a imagem do... Como que era o nome? Ai, meu Deus do céu, não me lembro. Tentilhão. O nome do tentilhão. Ele colocou aqui, nas Ilhas Galápagos, quando ele esteve lá, ele pesquisou os tentilhões, que são uma espécie de pássaro, tá? Então, ele percebeu nessa ilha que essa mesma espécie de pássaros, em cada ilhazinha, nas Ilhas Galápagos, é um conjunto de ilha. Então, em cada ilhazinha que ele chegava, esse tentilhão tinha uma modificação no bico, além de outras modificações, né, de cor e tal. Mas principalmente no bico, se vocês forem observar aqui, eles têm bicos diferentes. E ele percebeu também que o ambiente natural ali que o tentilhão vivia, ele fornecia outro tipo de comida, digamos assim, né? Outro tipo de adaptação. Então ele pensou assim, ué, será que essas espécies evoluíram e se adaptaram, sofreram mutações para poder sobreviver ao ambiente? É uma pergunta, né? Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui, por minha conta e risco, essas imagens da espécie do ser humano, né? Nossa espécie, o ser humano é uma espécie. Aí pensando no que o Charles Darwin falou, eu fiquei imaginando assim, nós somos uma única espécie, né? Somos os seres humanos, a espécie dos humanos, dos animais racionais, né? Então, veja bem, ó. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de um cantor lá da China, lá do Oriente, ou seja, é o grupo BTS, se não me engano, lá do Oriente. Olha as características físicas deles, são diferentes, da mesma espécie. Aí eu coloquei aqui a imagem do Ed Sheeran, que é um cantor ali do Reino Unido, né? Observe as características dele, né? Diferente das características dos povos do Oriente, ele tem uma característica aqui dos povos, herança dos povos germânicos, digamos assim, né? Um cabelo vermelho, um olho claro, herança genética. Aí eu coloquei um cantor latino que vocês conhecem, que é o Thiago York. É um cantor brasileiro. A gente consegue perceber, assim, características até dos povos aqui, né, do Brasil, ou seja, características, uma mistura, assim, de português com índio, com tudo que tem aqui no Brasil de mistura, não é verdade? Então, assim, eu fiquei pensando, é a mesma espécie, né? Pode ter até, temos todos um ancestral em comum, mas cada um tem a sua característica dependendo do lugar, né, em que você habita, digamos assim. Vamos lá. Quais foram as conclusões que o cientista Charles Darwin chegou depois de tanto viajar, de ficar 5 anos viajando lá a bordo daquele navio do Beagle, e estudar todo tipo de passarinho e bicho e tartaruga e não sei o quê. Inclusive tem uma lenda que tem uma tartaruga que ele adorava muito, a tartaruga de estimação dele, que viveu quase 200 anos. Enfim, o que ele chegou à conclusão? Ele percebeu, como eu já falei para você, que cada espécie vai ter as suas variações, diversas variações da mesma espécie, mas dependendo do ambiente em que elas moram, o lugar em que elas moram, elas vão possuir variações. Ele percebeu também que existem fatores de equilíbrio nisso tudo, ok? Então, quais são os fatores de equilíbrio? Ele percebeu assim que muitos vão nascer, mas poucos vão sobreviver. Por exemplo, a tartaruga. Você sabe que uma tartaruga dura muitos anos, mais de 100 anos, e ela bota muitos ovos. E nem todos esses ovos os filhotinhos vão sobreviver. Alguns não vão chegar, né, até a metade lá da sua vida, ou não vão chegar nem no mar, ou vão ser comidos por predadores e tal. Então, muitos nascem e poucos sobrevivem, mas não só no caso das tartarugas, de todas as espécies. Ele chegou a essa conclusão que isso também é um fator de equilíbrio, tá? Então,
Então, o tamanho populacional, ele não vai crescer tanto, ele vai ficar mais ou menos estabilizado devido também a essa questão desse fator. Outra coisa que vai estabilizar esse fator, esse tamanho populacional, vai manter o equilíbrio, é a luta pela sobrevivência. Você sabe que na natureza, os animais têm que ficar o tempo todo tentando sobreviver ali, né? Lutar por seus alimentos, pelo ambiente em que vivem, defender a sua prole, etc. Então, vários fatores vão fazer com que alguns sobrevivam e vivam mais, né, mais tempo, que outros ainda nem saiam do ovo, na verdade, né? Até nós, seres humanos também, nem todo mundo consegue chegar até o final da sua vida, né? Às vezes acontece vários acidentes pelo percurso, a gente sofre algum acidente ou qualquer coisa, guerras, epidemias, como a gente está vivendo agora do coronavírus. Então, vários fatores fazem com que haja um equilíbrio, que o número populacional, né, de todas as espécies não aumente drasticamente, né? Então, outra coisa, fatores de equilíbrio, aquele que estiver mais adaptado sobrevive. Então, ele percebeu que a espécie que melhor se adaptar ao ambiente é a espécie que vai sobreviver, tá? Ele chegou a essa conclusão aqui a respeito dos bicos dos tentilhões lá dos pássaros. Então, mais uma das conclusões é a seleção natural das espécies, ou seja, se sobreviver aquele que estará mais adaptado, também aquele que vai mais persistir, não sei se eu coloquei aqui, acho que não, vai mais persistir na sobrevivência, ou seja, aquele que lutar mais para sobreviver, aquele que for atrás mais, aquele que conseguir sobreviver, procriar, né, e continuar a espécie, esse sim vai continuar, né? É a seleção natural, aquele que não conseguir sobreviver vai ser extinto, né? E ele chegou à conclusão final que todos temos um ancestral em comum, ok? Essa foi a conclusão de Charles Darwin, por quê? Porque de onde que veio tudo isso, né? Ele fala que veio lá do início, então aqui eu até selecionei aqui para vocês verem, é uma árvore filogenética, ou seja, a origem da vida está aqui, né, com alguma espécie primata, uma pequena bactéria, que foi evoluindo e lógico, não significa, gente, aquela imagem que tem de Darwin, que ele colocou lá que o homem veio do macaco, ele nunca disse isso, tá? E nem Darwin, nem o Wallace, que eu vou falar para vocês, nunca disse isso, foram conclusões errôneas, né, que alguns cientistas interpretaram mal, algumas pessoas interpretaram mal, e isso daí foi colocado depois na humanidade, foi colocado por aí, né, nas revistas e tal, mas ele nunca disse isso. Afinal de contas, a evolução, para ele, vai sendo que umas espécies vão morrendo e outras vão sobrevivendo. Captaram a mensagem? Então, essa árvore filogenética, depois Mendel também vai fazendo o estudo da genética. Hoje a gente evoluiu muito. Se Charles Darwin estivesse vivo, por exemplo, hoje, ele ia pensar, nossa, quanta coisa eles já fizeram, né? Na verdade, ele nem fez nada. Ele ia pensar assim, nossa, eu tô atrasado aqui, porque hoje em dia já foi descoberta a genética, a gente sabe que a gente tem características genéticas que a gente herda dos nossos ancestrais, do avô, do bisavô, do tataravô e etc, etc, etc. Todo mundo sabe disso, né? Naquela época ainda não tinha estudos genéticos, né? A ciência não estudava. Então, ele chegou a essa conclusão, né? Que a gente tem genética, quer dizer, a nossa origem, a nossa evolução de um ancestral em comum. Claro que esse ancestral não é simplesmente de 100, 200 anos atrás, é de bilhões e bilhões de anos atrás, né? Que se criou desde a origem da vida. Então eu coloquei aqui umas imagens desse cientista fabuloso do século XIX. Se eu falei 18 atrás, eu errei, mas é 19. Charles Darwin, né? Eu coloquei ele aqui já é mais... Essa é a imagem que mais aparece, que ele é mais velho, barbudo. Essa aqui é uma imagem que eu peguei duas, né, dele mais jovem, assim, pra vocês imaginarem, verem como que é, né? E aí eu quero falar um pouco do Wallace, gente. Prestem atenção, garotada. Charles Darwin, ele ficou muito conhecido, muito famoso, né? Ele era de uma família de pessoas que tinham posses, eles tinham condições financeiras dele estudar a vida toda. O pai dele queria que ele fosse médico, ele até tentou ser médico lá e não conseguiu. Quando foi estudar anatomia humana, não deu certo, não gostou da profissão, ele desistiu de ser médico. Aí o pai dele depois obrigou ele a estudar numa faculdade lá para ser padre, né, um clérigo, e ele acabou indo pelo lado do naturalismo, da biologia, que era o que ele gostava. Ele gostava tanto que desde pequeno ele já fazia coleção, quando ele era apenas uma criança, ele fazia coleção de besouro. Então, né, tá vendo? Não ia ser padre de jeito nenhum. Só que esse Wallace, Alfred Russel Wallace,
ele não era uma pessoa, a sua família não tinha grandes posses, ele viveu quase na época ali do Charles Darwin, né? Só que a sua família não, quase na época não, na mesma época, desculpa, não tinha posses, então ele não teve as mesmas oportunidades que o Darwin teve de estudar por condições financeiras. Ele teve que parar os estudos por um período do seu tempo e tal, para poder trabalhar, ajudar a sua família e tal, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que esse cara aqui, Alfred Russel Wallace, ele também estudou a evolução das espécies, ele chegou a uma conclusão muito similar, muito parecida com a conclusão do Charles Darwin, inclusive ele enviou, né, os estudos dele lá para o Darwin dar uma olhada e tal. Só que quando o Charles Darwin publicou a primeira vez, escreveu a primeira vez lá, ele escreveu como se fosse uma revista, né, ou um livrinho, digamos assim, vou explicar bem assim para vocês, mais fácil, ele colocou o nome do Wallace lá também. Charles e Wallace chegaram à conclusão que os animais assim, ok? Mas aí depois, o seu livro mais completo, né, quando o Darwin publicou o seu livro inteiro, completo, com todos os estudos minuciosos, ele colocou só ele, foi só ele que publicou, só o nome dele, e acabou que o Wallace ficou meio esquecidinho, né? Mas esse Wallace também, ele fez vários estudos, ele teve no Brasil, ele pesquisou lá o Rio Negro, então ele foi um cara muito importante. Se vocês tiverem oportunidade, eu quero colocar aqui, não está lá no livro nem na apostila, mas é ciência, isso faz parte. Vocês podem observar aqui que Charles, Wallace, né, Alfred Russel Wallace, também fez os mesmos estudos e chegou à conclusão parecida que o Charles Darwin chegou, só que o Charles Darwin acabou tendo mais holofotes, mais mídia, mais marketing, digamos assim. Se fosse hoje, vamos imaginar que o Charles Darwin tinha um canal no YouTube para divulgar tudo que ele fazia, e o Wallace não tinha nada, o Wallace ficava na casa dele só, estudando quietinho. Vamos imaginar assim, entende? Então acabou que o Charles Darwin teve mais repercussão, e o Wallace, além de não ter tido tantas condições financeiras de estudo, né, ele acabou ficando mais quietinho lá na dele. O Charles Darwin hoje ele foi enterrado lá na abadia de Westminster. É um palácio lá muito chique do lado de Isaac Newton na Inglaterra, tá bom, pessoal? É uma curiosidade boa. Então seria isso. A nossa aula de hoje é para vocês perceberem que a origem do mundo, a origem da vida, a origem das coisas, cada um vai ter o seu sentido. Cada pessoa, de acordo com a sua família, de acordo com aquilo que acredita, vai pensar de uma forma. Uns vão pensar que foi concepção somente religiosa, né, criação por ordem divina, e outros vão pensar que também existiu outro tipo de criação, né? Cada religião vai ter uma concepção, e a concepção científica, ou seja, os estudos de Charles Darwin, de Alfred Russel, depois de Mendel, esqueci o nome do cara agora, e todos os outros que vão estudar a genética, hoje em dia que a gente tem estudos sobre genética, elas não vão contra os dogmas da igreja, tá? Elas não vão contra, elas só estudam, né, cientificamente, pegam as espécies, catalogam, colocam lá, vão fazendo análises científicas, mas nunca, inclusive nem Charles Darwin nunca falou que não acreditava nas coisas da igreja, né? Ele era inclusive um cara que estudou numa universidade católica, né, para ser padre, inclusive. Então seria isso, pessoal. Um beijo para vocês. Tchau. Hoje sem música.